ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês para darmos continuidade à nossa conversa iniciada na terça-feira passada, quando aqui estivemos com vocês falando a respeito dos ensinamentos de Jesus, da maneira como Jesus nos instrui e como ele lança a semente dele ao coração do ser humano. A facilidade que o Senhor Jesus tem de nos atingir, ela é muito grande, mas a clareza da sua palavra também ela é importante, porque ao ministrar, utilizando-se de coisas existentes, de pessoas, de tantas coisas que ele coloca. E eu conversei com vocês a semana passada a respeito da parábola do semeador, que Jesus aproveitou a oportunidade de estar em uma praia, numa beira-mar, né? Apesar de ser uma praia de um lago de água doce, um lago muito grande, ali havia pescadores, muitas coisas. E Jesus então falou a respeito da sua semente, que ele jogou, que o semeador jogou 4 sementes. A primeira semente eu expliquei para vocês, Jesus mesmo explicou que é a pessoa que ouve e não deixa a palavra penetrar. Então nós paramos no verso de número 15, e eu quero hoje ler com vocês novamente a partir do verso 16 até o verso 23, que é quando Jesus conclui a explicação da parábola do semeador. Então ele diz aqui, verso 16: Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois verdadeiramente vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, mas não viram, e ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Entendei, pois, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não o entende, vem o maligno e arrebata-lhe o que foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada à beira do caminho. Verso 20. A que foi semeada nos lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra, imediatamente a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, por ser de pouca duração, vem sobre ele angústia
perseguição por causa da palavra e logo se escandaliza. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo o seduzem. As riquezas o sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Verso 23. Mas a que foi semeada em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30 por 1 grão. Tá? Então, o despertar da curiosidade dos seus discípulos levam a fazer perguntas para Jesus. E Jesus, então, vai lhe dar as explicações de vida àquilo. Mas primeiro Jesus faz uma observação com eles, dizendo o seguinte: olha, muitos dos profetas antigos e dos reis, eles desejavam ouvir o que vocês estão ouvindo agora, mas não puderam. Por isso que vocês são bem-aventurados, porque aquilo que eles queriam, que eles anelaram, eles não conseguiram ouvir, mas vocês estão tendo o privilégio de ouvir essas palavras, essa explicação que eu estou dando para vocês, porque ela é muito importante. E essa palavra que Jesus fala é uma palavra que Lucas narra. Eu tenho aqui uma Bíblia na linguagem de hoje que eu queria ler nela para vocês. Lucas, no capítulo de número 10 e verso 24, ele diz assim: eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Tá? Então Jesus está dizendo o privilégio: olha, não foram poucas pessoas importantes diante de Deus que desejaram fazer isso e ouvir essa palavra e não tiveram a oportunidade, porque eles então iriam divulgar o quê? E por que eles não ouviram? Porque Jesus não tinha vindo para ser a semente que seria oferecida agora. Então preste atenção, Pedro, que era um dos mais próximos de Jesus, ele aprendeu que ele teria a oportunidade de falar com as pessoas futuramente para dizer da importância desta palavra, da importância que ele aprendeu com Jesus. E ele então, nos seus ensinamentos, ele vai transmitir isso, né? Aqui no capítulo da sua primeira carta, no capítulo 1, eu estou lendo essa palavra introdutória para que você saiba o tamanho da riqueza que esse ensinamento trouxe para nós. Porque trouxe para os discípulos, eles transmitiram para outros e chegou até nós. Então ele diz assim, verso 12: quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para benefício deles, mas para o bem de vocês, os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são as coisas que até os anjos gostariam de ter anunciado. Então, veja bem, você está recebendo do Senhor Jesus uma mensagem
que até os anjos quiseram transmitir ela, mas não lhe foi permitido, como também não foi concedido aos profetas e aos reis esse privilégio, mas esse privilégio está agora sobre nós. Então, Jesus chama aqui no verso 18 do capítulo 13 de Mateus o seguinte, ele diz o seguinte: entendei vós, pois, a parábola do semeador. A primeira situação é só ouvir. Ele vai dar a explicação, diz, olha, aquela semente que cai na beira do caminho, é aquela pessoa que só ouve, mas não germina, porque não houve a penetração da semente, que nós explicamos a semana passada. Ouvi, mas não vi. Diz, ouvires, vê, faz a semente germinar. Então, quando você ouve e vê, a semente germina, quando ela entra no seu coração. Esta rompe o coração de quem? De pedra, da pessoa que tem um coração duro. Quando ela dá atenção, a semente rompe a dureza do coração e cai em solo batido. Ela caiu ali, naquele solo batido, né? E é costume de Satanás arrancar, tirar, comer a semente que não entra no coração. Então é aquele negócio, a palavra vem, você faz aquele gesto lá dos nossos irmãos latinos da Itália. Ah, sai fora, não fica, né? Sai daqui. Então a gente não dá ouvido à palavra de Deus, tá? Verso de número 19. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno, arrebata-lhe o que lhe foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada no meio, aliás, na beira do caminho. Então, nós já explicamos qual que é. A segunda situação é do verso 20. É aquela que foi semeada nos lugares pedregosos. É aquele que ouve a palavra, imediatamente a recebe com alegria. Tá? Mas não tendo raiz em si mesmo, antes por ser de pouca duração, vem sobre ele o quê? As pedras. Elas vão prensar a palavra. E Jesus coloca aqui alguma ou uma dessas pedras. Ele fala a respeito da angústia. O coração recebeu a palavra, mas aí vem a angústia das labuta da vida. Então a pessoa começa a sufocar a palavra. Depois da angústia vem a perseguição. Aquele negócio das pessoas que chegam e dizem, mas você está caindo nessa bobagem, está dando ouvido a isso, esses crentes são uma turma de embrulhões, esses crentes são uma turma de enganador, todo pastor é ladrão, todo pastor é isso, é aquilo. Então essas coisas começam a prensar sobre ele. E depois vem as tentações, olha, eu conheço um crente que é assim, não, então vem os escândalos, aí vão revelar tudo aquilo que acontece, olha, tal igreja, isso, aquilo, e começa a fazer, isso são as pedras, são elas que vêm, né, e a pessoa, ele se arrepende, e a angústia, que é também a incredulidade, ela começa a trabalhar no coração da pessoa e joga a semente para fora. Ele não aceita a semente que o Senhor ali a semeou, que o Senhor colocou, que veio para dar no teu coração a alegria de ter a Jesus, de ter as benécias do céu, de ter uma comunhão com Deus, de ser íntimo, tornar-se íntimo de Deus, tá? Aí Jesus, então, vai nos levar aqui
a mais uma das suas explicações. Interessante que quando nós iniciamos a leitura na semana passada, nós verificamos que os discípulos, quando fazem a indagação para Jesus, por que ele falava por parábola, Jesus deu a explicação, está dando aqui, e na sequência, Jesus conta uma parábola escatológica que nós não vamos entrar nela e nem vamos falar dela, porque o momento não é oportuno, mas é sobre a escatologia, é sobre o futuro, é sobre o reino milenar de Jesus. Aqui ele está dando uma explicação para o reino de Deus aqui na terra, né? O reino que Jesus veio anunciar. Quando João Batista aparece, ele aparece dizendo: arrependei-vos, porque se aproxima o reino dos céus. Depois, quando Jesus chega, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vou anunciar para vocês o que é o reino dos céus. Para depois, quando a gente for falar dessa parábola escatológica, que é a parábola da semente e do joio e do trigo, que é a questão de semear a verdade e alguém vir e semear a mentira, mas isso é na escatologia. Depois nós vamos entrar nisso. Então, vamos falar aqui do verso 21. Mas não tendo raízes em si mesmo, antes por ser de pouca duração, vem sobre ele a angústia, a perseguição, e por causa da palavra logo se escandalizam. Explicamos isso. Essa questão do crescimento e de não dar muito fruto é o seguinte, porque a pessoa tem uma experiência, começa a produzir frutos para o reino, mas esse fruto, como a semente de trigo semeada, ela entre as pedras, ela não vai ter crescimento, ela não vai se alongar, então ela dá aqueles cachinhos mirrados, pequenos, são poucas coisas, tá? Então, ele não consegue desenvolver como deveria. Muitos cristãos estão nessa situação. Eles são cachinhos mirrados, mas eles estão na luta. É sempre aquele negócio. A gente encontra ele, mas ele está sufocado, às vezes não dá para ir. Olha, irmão, vai na igreja hoje. Hoje eu não vou, hoje eu tenho um compromisso. Irmão, vai no culto domingo. Olha, não dá não. Vai ter um fulano lá, um pregador de fora e tal. Avisa o pastor que eu tenho que resolver um negócio para minha família. Então, são esse tipo de sufocação que não nos deixa crescer quando nós não abrimos inteiramente o coração para Deus. Verso 22. A que foi semeada entre os espinhos é aquela que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não se pode. Jesus disse uma palavra para o povo assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Eu não posso trabalhar para Deus se meu objetivo é ficar rico. E Deus não tem riqueza, e esse reino de Deus não é para oferecer riqueza aqui na terra, mas para oferecer para nós
tesouro nos céus. E Jesus fala a respeito desse tesouro que a gente acumula no céu, que onde o ladrão não mina e nem a traça roe, tá? As riquezas aqui da terra, elas são destrutíveis. Hoje tem pessoas, na atual circunstância que nós estamos vivendo no nosso país, hoje, tem pessoas que perderam praticamente tudo. Nós temos muitas pessoas falindo, perdendo aquilo que eles iam lutando para construir. Devido a essa paralisação, eles estão perdendo. Nós estamos vendo aí o noticiário, quantas lojistas estão quebrando, quantos pequenos empresários estão parando com as suas empresas. Outro dia, aqui na reportagem, um empresário do ramo de alimentação, de restaurante, chorando, porque ele teve que dispensar 200 funcionários e fechar as portas do seu estabelecimento, porque ele não tem mais condições de dar continuidade. Então, Jesus aqui está explicando a diferença de você entesourar no céu e de você querer entesourar na terra. Então, esse entesouramento na terra aqui é aquilo que nós construímos. Nós, às vezes, em favor de nos enriquecermos, nós deixamos de nos enriquecer no reino de Deus. A nossa relação com Deus é sempre aquela de estar chegando e querer que Deus nos prospere nesta vida. O interesse maior de Deus é nos prosperar na vida espiritual, é nos prosperar nas coisas espirituais. Então, o resultado dessa questão aqui dos espinhos é nós sermos perseverantes. Nós não sermos oscilantes no nosso contato com Deus. Um dia nós estamos lá em cima, um dia nós estamos dando glória, nós estamos pulando, saltando e glorificando, porque está indo aqui na terra as coisas bem. Mas no dia que isso cai, nós então começamos a oscilar e descemos lá para baixo. Tá certo? Veja bem, Jó era o homem mais rico aonde ele estava estabelecido. E praticamente, em momentos, ele perdeu tudo. Ele foi a zero. Ele ficou sem nada, terrenamente. Mas ficou rico diante de Deus. Ele se queixava de Deus, mas Deus estava observando que ele não o servia pelo fato de Deus ter lhe dado riqueza. A mulher dele pensava diferente. E a mulher chega e diz para ele: olha, Jó, você ainda teme a esse Deus nesta situação? Abandona ele e morre. Jó então dá uma resposta para ela, dizendo que como uma pessoa que não tem juízo, assim é ela falando. Ele disse: nós desfrutamos do bem que Deus nos deu, agora também não poderemos passar pela dificuldade em que estamos. Assim, irmão, é aquele cristão que é um cristão que é perseverante. Ele, mesmo na dificuldade, ele anela resgatar todas as bênçãos que Deus tem preparado para ele e que o adversário, às vezes, quer impedir dele receber, colocando nele uma visão de riqueza material. Então Deus quer dar para ele
tá? A angústia, ela rouba mais do que Satanás, irmão. Mais, porque a pessoa tem avareza. A pessoa é tomada de assalto muitas vezes. Satanás vem e assalta, lhe rouba aquilo que ele está querendo construir. Nos céus ele não entra para roubar. Ele pode até, como a narrativa bíblica apresenta, até ir em algumas reuniões lá, mas como uma pessoa que não é do ambiente. Ele é anjo, caído, mas é anjo, tá? Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte: olhe para a qualidade da semente. Ela é cêntupla. Ela tem a capacidade de produzir. Ela tem a capacidade de produzir 100, se não for 100 é 60, se não for 60 é 30. Mas ela produz, porque a semente é boa. O que precisa para a semente é um terreno afofado, um coração quebrantado, segundo as palavras do salmista Davi. Deus não despreza, Deus aproveita e nesse terreno ele faz produzir. Então, sua vida, para ser uma vida abençoada, você deve seguir o conselho de Jesus. Em Mateus 6, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Olha, buscar o reino de Deus e a justiça é buscar o reino que Deus é o dominador, que Deus é aquele que concede, que Deus é aquele que controla, que Deus é aquele que administra através da nossa instrumentalidade. Então, Ele vai nos dar para nós administrarmos. Aleluia! É como Jesus conta na parábola dos talentos. Ele entrega 5 para alguém administrar e ele administra e multiplica isso para 10. Ele dobra isso. E o que recebe 2 também. Tá? Mas aquele que se preocupa, ele não consegue fazer isso, prosperar. Por quê? Porque ele tem medo, porque ele tem receio, porque ele tem desconfiança. E nós, quando não queremos a proteção de Deus e a orientação de Deus, é que nós vamos buscar a riqueza deste mundo. Deus é o nosso supridor, Ele não vai deixar nos faltar nada. O salmista Davi diz: eu fui moço e hoje sou velho, eu nunca vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Não, porque ao justo Deus dá. Jesus disse: olha, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com amanhã? Por que vocês estão preocupados com as coisas desta vida? Olhe as aves do céu, elas nem plantam, nem cegam, e Deus não lhe deixa faltar nada. Deus dá semente, Deus dá água, Deus dá sol, Deus dá sombra, Deus dá tudo para ela. Diz: quanto mais valei vós, homens de pouca fé. Então, meus queridos, a semente no meio dos espinhos, ela infelizmente vai ter essas interferências. Mas a generosidade de Deus, ela é tão grande, que mesmo nestas fraquezas do ser humano, Deus ainda faz com que prospere nele alguma coisa, mas não prospera tudo, porque ele não entrega-se totalmente na mão de Deus, na confiança do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por que ao conceder?
Deus muitas vezes te dá para você 10 vezes mais do que uma semente. Por que que Deus dá para você e você não pega? Não pega. E esta uma semente da decimal, você devolve a Deus que o deu para você semear e para você colher e para você multiplicar. Ele te deu e Ele te dá e Ele vai te dar, porque Ele é fiel. Mesmo nessa dificuldade. Às vezes você fala, mas eu tô ganhando tão pouco, eu estou tendo tão pouco. Eu não estou dizendo para você que você, se der o que é de Deus, Ele vai multiplicar o teu salário, não. Mas Ele vai te ensinar você a viver com aquilo que Ele te dá. Ele vai te ensinar. Porque o adversário rouba muito daquilo que você fica. Muito. Você não é guardado. Você não é protegido. Vamos para o verso 23. Mas a que foi semeada em boa terra é aquela ou aquele que ouve a palavra e a entende e dá fruto e produz 100, outra 60 e outra 30 por um. Quando você abre o coração, quando você deixa Deus penetrar na tua vida, a tua vida passa a ser cuidada por Ele. Ele não vai te deixar faltar nada. Quando Elias pediu para que não chovesse lá em Israel, veio a fome. E Elias era humano. E Elias precisava de alimento. Deus falou para ele: Elias, vá até ao ribeiro de Querite, fique lá, e eu vou dar ordem aos corvos para que eles te levem pão e carne de manhã e de tarde. Água você bebe do ribeiro. Meus queridos, ele foi. E Deus foi fiel. O pão e a carne vinha, até que o ribeiro secou. E pela uma ordem de Elias, Deus não poderia encher aquele ribeiro novamente. Porque o profeta tinha dado uma ordem para não chover. E o profeta estava sobre a égide de Deus, sobre o comando de Deus. Deus então manda ele ir naquela viagem lá para a casa daquela viúva de Serepta. É para lá. A situação é a mesma. Tem água, mas não tem comida. Aqui no Querite tinha comida, mas não tinha água. Deus toma providência em todas as áreas. A pobre viúva não tinha nada. Não tinha nada. E é aí que eu afirmo para você que Deus é aquele que multiplica naquilo que você tem. Ele não precisa te dar mais. Aquilo que você tem, Ele multiplica.
E ele pede para a mulher fazer um bolo para ele e trazer um pouco de água. E ela disse que não tinha, só tinha farinha para fazer para ela e para o filho para comer e morrer. Essa é a esperança de quem se estripa na riqueza deste mundo. Elias disse para ela o seguinte: vive o Senhor, faz como eu te mandei, e não acabará nem a farinha e nem o azeite. E Elias ficou ali com aquela mulher que tinha um pouquinho de azeite e um pouco de farinha para fazer para ela e para o filho para morrer, se alimentando por vários dias. Tá? Então, se você tiver confiança em Deus, eu não estou mandando para você não ser uma pessoa que procure, mas entenda, aquilo que Deus te deu pode ser uma portinha, assim. E talvez você queira uma portona larga. Não, Deus vai te dar uma portinha, onde dá para você e ele passar. Ele passando, certamente, se necessitar alargar, ele vai alargar, mas segundo a vontade dele. Ele quer a tua obediência, ele quer a tua perseverança, ele quer a tua confiança nele, para que você possa entender que ele está ali na tua vida. Tá certo? O que você tem? Talvez nessa altura do nosso isolamento, muitos servos de Deus estão aí passando por apertos. A Bíblia diz que Deus tira do rico para dar ao pobre. Ele não é o Robin Hood, mas ele é Deus. Tá? Deus é poderoso para lhe dar, para suprir a sua necessidade. Tá? Você confia nele. Eu tenho um companheiro de ministério, ele foi mandado pela convenção aqui de São Paulo para ele ir para Minas Gerais. E na viagem daqui para lá, o caminhão tombou e quebrou todos os móveis dele. E ele chegou lá na congregação, ele dormia com a família no púlpito. Começou ali. Depois, a igreja alugou uma casa e ele foi colocado ali na casa. Era uma época de Natal. E o pessoal passava, todo mundo com presente, ele tinha as crianças pequenas. E as crianças falavam para ele: papai, e o nosso presente? Ele falava: olha, filho, Jesus ainda não trouxe, mas ele vai trazer. E isso era uma semana antes, o pessoal sempre passando e as crianças sempre falando a mesma coisa. Na véspera de Natal, à tarde, parou uma perua Kombi em frente à casa dele. Desceu uma senhora muito chique, bem vestida, e perguntou: é aqui que mora o pastor Alcides Cordeiro? E a pessoa que atendeu disse: é aqui que ele mora. Ele está? A moça foi lá, a pessoa foi lá e chamou ele, ele veio e atendeu a senhora. Ela diz: olha, pastor, quando o senhor chegou aqui em Belo Horizonte, eu fui um dia na sua igreja e eu estava com enfermidade seríssima. E o senhor orou por mim. E eu fui curado. O médico atestou que eu fui curada, nunca mais tive nada.
E esta semana eu fui tocada no coração que eu devia vir aqui trazer alguma coisa para o Senhor. Deus me mandou, eu vim aqui. O Senhor aceita? Ele falou, minha irmã, como eu não vou aceitar se eu estou precisando? E a mulher então mandou abrir aquela Kombi e tirou presente para os filhos dele, de acordo com a necessidade que tinha. Alimento, tudo, e depois ainda deu até dinheiro para ele. Esse é o Deus da providência. É o Deus que te assiste. Porque quando você deixar o teu coração aberto, é Deus que vai estar na tua vida. Não esqueça. Não esqueça. A semente chamada Jesus, ela frutifica no coração que abre e amolece para ele. Ele toma conta. Ele vai mandar toda angústia, toda perseguição. Todos que se levantaram contra ti cairão. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Esse é o Deus que eu estou anunciando para você. É este Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você entenda que o seu coração é o terreno que Jesus procura. Ele quer entrar no teu coração. Se você tiver uma empresa, ele quer acrescentar as bênçãos na sua empresa. Mas primeiro ele quer o seu coração. Ele quer que você abra o coração para ele entrar. E ele entrando no seu coração, você pode estar certo que os frutos, eles vão surgir em todas as áreas da sua vida. Na sua despensa, na sua vida, na sua saúde, na da sua família. Porque ele diz que ele é o que repreende o devorador. E o devorador é aquele que vem quebrando tudo. Vocês viram há pouco tempo, há poucos dias, a questão daqueles gafanhotos? Viram? Que se aproximava do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem muito cristão. E oraram. E vocês viram que veio um vendaval lá. Destelhou algumas casas, derrubou alguma coisa, alguém se machucou, mas os gafanhotos tomaram outro rumo. Deus quer fazer o mesmo na sua vida. O destruidor, o vento de Deus vai soprar e eles vão se afastar da tua vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor querido e amado, estou nesta hora diante de Ti. Estou diante do Teu altar. Estou perante a Tua face, Senhor. E estou levando comigo, Senhor, para que Jesus interceda junto a Ti. A necessidade de esses meus irmãos, meus ouvintes, que estão comigo nesta hora, que estão com dificuldade em qualquer área da vida, Senhor. Nós sabemos que o nosso corpo, ele precisa de alimento, ele precisa ser cuidado, ele precisa, Senhor, de tratamento. E o Senhor é aquele que vai providenciar todas essas coisas para nós, para cada um desses teus filhos. Senhor, na dispensa que houver necessidade, o Senhor é poderoso para ali fazer multiplicação, como multiplicou o azeite da viúva, como multiplicou a farinha da viúva. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou. E o Senhor continua ouvindo o clamor do seu povo, e eu creio que o Senhor ouve o nosso clamor. Esteja entrando na vida dessas pessoas.
Senhor, aquele que perdeu o emprego, aquele que não tem um local, o Senhor sabe aonde tem. E o Senhor pode abrir portas onde não tem porta, onde até não tem parede, o Senhor abre porta, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Senhor, guarde estas vidas, guarde eles, Senhor. A tua palavra, ela é penetrante quando nós facilitamos a entrada dela. O Senhor não invade. Não. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e eu quero cear com ele e ele comigo. E a ceia com o Senhor é uma ceia farta, é uma ceia rica, é uma ceia primorosa, porque é a ceia do teu poder e da tua graça. Ó, querido Deus e Pai, nós confiamos em Ti, nós confiamos nas Tuas promessas, nós confiamos na Tua misericórdia, confiamos na Tua justiça, Senhor, que mesmo que venhamos a sofrer a justiça dos homens, o Senhor é poderoso para revertê-la e fazer com que a Tua justiça, Senhor, seja a vencedora. Nós queremos, meu Pai, na nossa vida espiritual, temos um crescimento, saímos, Senhor, desta rotina de acomodação. Desperta-nos, Senhor, desperta para que nós aqui sejamos autênticos, Senhor, transmissores de bênção, Senhor, para a vida do nosso próximo. Ó meu Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, eu sei que o Senhor ouve a minha oração e a concordância desses irmãos que estão do outro lado do vídeo, Senhor, e que eles certamente estão concordando na sua necessidade, e que o Senhor agora está atuando e executando a tua obra para a glória do nome de Jesus Cristo, o teu Filho, é que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Pai, que o teu amor, que a tua misericórdia, que a tua bondade seja com cada um dos teus filhos, e que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo atinja a cada vida e a cada coração. Que o Senhor que morreu na cruz possa estar semeando paz, esperança, confiança no coração desse teu filho. Meu Senhor, dê-lhes a tua paz e que eles tenham uma boa noite e que o raiar de um novo dia seja cheio de confiança e esperança, nos trazida pelo teu Espírito Santo, que é aquele que nos dá a orientação, é aquele que fala conosco, é aquele que coloca no nosso coração a certeza de que o Senhor está conosco. Amado Senhor, pela tua bondade e no nome de Jesus e nas consolações do Espírito Santo, é que eu me despeço desses meus irmãos nesta noite, ouvindo essa canção maravilhosa, Rua de Cruz, ó Senhor, porque as minhas lutas, as minhas dificuldades aqui na terra, eu terei que carregar, mas um dia, Senhor, eu vou fazer uma troca, um dia, Senhor, elas estarão contigo definitivamente, mas no momento, Senhor, eu peço que o Senhor me dê força, que dê força aos meus irmãos, aos meus amigos que estão me vendo através do Facebook, que eles possam, Senhor, receber esta graça para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus filhos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus seja presente. Bem, nesta noite você vai ter uma noite tranquila. Pode ter certeza. Não haverá dor,
que tire o teu sono. Não haverá preocupação de que mantenha despertado. Deus vai te dar sono. E você vai fazer como o salmista disse: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus quer te dar uma boa noite. Fique com Ele e até a próxima terça-feira. Mas lembre-se, domingo tem o culto online da Igreja Unida do Pai de Sevilha. Aliás, a Igreja Unida do Pai de Sevilha está com a programação pela internet. Teremos escolas dominical, teremos live durante a semana. E eu estarei aqui nas terças e sexta-feira. E também gostaria de chamar você para cear conosco no próximo sábado, dia 11, às 18 horas, estaremos ministrando a ceia do Senhor para que você tenha uma participação de comunhão online com os nossos irmãos. Por enquanto, a igreja está prudentemente se preservando, não querendo ainda o ajuntamento dos irmãos. Mas brevemente estaremos no templo, dentro do protocolo da saúde, fazendo os nossos cultos. Deus o abençoe e tenha uma boa noite.